Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é o videozinho do ritual que eu fiz de alimentação com o Stark hoje à noite, tá? A gente tá começando uma coisa nova. Eu quero começar a marcar mais o senta dele, principalmente porque a gente vai fazer muito alto sentar nas caminhadas, tá? Então essa sessãozinha bem leve, não tem coleira eletrônica por enquanto, tá? Eu só tô com a guia e a comida do dia. Basicamente eu vou andar de um lado pro outro e vou marcar o senta. É só isso, tá? Bem básicozinho mesmo. Eu quero que ele comece a aprender a me dar essa posição com mais facilidade, do mesmo jeito que eu tô fazendo com o deita em paralelo, tá? Ele até senta, mas você vê que ele é mais agitadinho assim e tudo. Então, como a gente, vocês sabem, eu não posso usar muita pressão na guia com ele. Eu preciso fazer bastante trabalho de indução por causa do problema de traqueia dele. E a gente tá usando sempre a comida do dia dele para desenhar essas coisas. Por que não o colar eletrônico por enquanto? Porque como eu falei para vocês antes, eu gosto de criar o comportamento primeiro, para depois parear com o colar. Fica muito mais fácil, tá? Então, se eu usar só o colar agora, tende a ficar um pouco mais confuso para ele. Então, vou fazer algumas sessões assim primeiro, tá? É bem leve, é bem uma sessãozinha bem light mesmo. É simplesmente de um lado pro outro com ele, só pra gente trabalhar um pouco dessa questão do sentar. Então, o potinho dele de comida tá ali, eu tô aqui, eu venho mais ou menos no meio, paro. E eu vou começar a fazer um pouquinho mais de pausa. Vocês vão ver que tem vezes que ele senta com mais facilidade, tem vezes que ele senta e se empolga rápido e assim vai, tá? No dias de muito calor, são ótimas sessões que vocês podem fazer com os cães de vocês, mesmo para o cachorro que está com um estágio um pouco mais avançado. Relembrar isso é sempre bom. Auto-sentar nas caminhadas faz uma diferença muito grande. Quando você tem que parar para atravessar a rua, quando você para para conversar com alguém, quando você vai, de repente, parar na banca de jornal para comprar alguma coisa, é super importante o seu cachorro saber o que fazer numa pausa durante a caminhada. Então, mesmo, principalmente quando você tem 2 ou mais cães durante a caminhada, o auto-sentar faz toda a diferença. Você tem menos mão, sua habilidade de intervenção é menor. Então, enfim, como ele mora com outra cachorra em casa, a Luna, vai ser super importante os dois aprenderem a questão do auto-sentar. Como eu falei, ele já treinou sentar antes, no passado, mas nunca assim dentro de um contexto como esse. Então, estou fazendo questão de reforçar isso aí. São coisas simples, como eu falei, uma sessãozinha bem light, bem leve, nada fora da realidade, tá? É simplesmente pra gente colocar mais um marcador, mais um momento específico para ele prestar atenção. Lembrem que cães reativos como ele, principalmente em relação a outros cães, estímulos da rua, o que esses cachorros precisam é de uma tarefa, né? Então, caminhar com ele começa a ficar muito mais fácil quando ele, primeiro, sabe a posição que ele tem que ficar na caminhada. Se você parar, ele sabe o que fazer quando você parar. Se você fizer uma pausa muito longa, ele sabe fazer quando essa pausa muito longa acontecer. Então, a posição do junto, o senta e o deita são coisas que são determinantes durante a caminhada do cachorro. Então, essa sessãozinha foi bem legal. Você vê de vez em quando ele se empolga um pouquinho, se anima. E aí você tá vendo, ele põe as patinhas pra cima e tal. Mas a gente vai desenhando. É a primeira vez que eu fiz isso com ele, hoje à noite. Aproveitei que tá super quente pra gente fazer mais sessões desse tipo em casa. O que vocês vão perceber? Ele já levanta sozinho, vai ali pro place. É uma coisa que ele já trabalhou um pouco, então o cachorro tende a te mostrar e oferecer comportamentos que ele já é familiar, tá? Como eu falei antes, eu não estou exigindo muita coisa dele, eu simplesmente estou pedindo para ele sentar do meu lado, só isso. Isso ajuda também pelo seguinte, muitas vezes quando você está andando com o cachorro e você para e o cachorro não sabe o que fazer, ele fica meio perdido, ele tende a andar para frente, tende a escanear, ficar de um lado para o outro, principalmente o Stark, nos momentos de nervoso, ele tende a começar a girar. Então dá para ele a tarefa de, se eu parei, você senta e espera. Vai ser uma coisa que vai ajudar ele a relaxar, vai ajudar a mente dele a ficar no lugar mais tranquilo. E é isso que eu quero pra ele, tá? Você vê, sempre quando ele se empolga, você vê que ele dá uma voltinha, tá vendo? Isso aí, dentro da caminhada, é uma coisa que pode virar um problema, principalmente no momento de estresse, no momento de empolgação. Então ele faz isso quando ele tá nervoso, ele faz isso quando ele tá animado. Então eu quero diminuir isso. Isso é um reflexo do estado mental de agitação que ele normalmente tem, tá? Então, para ele, cães como ele precisam de tarefas o tempo todo a cumprir. O que eu faço agora? Isso. O que eu faço agora? Eu sento, eu deito, eu relaxo, eu vou pro place e ando do seu lado. Todas essas coisas colocam o cachorro no modo, eu tenho uma tarefa a cumprir versus eu tenho medo do mundo e eu tenho que reagir. Isso faz toda a diferença do mundo, tá? Então é isso, a gente ficou pra lá e pra cá, tá vendo? Eu acho legal vocês verem isso, porque minha casa, meu apartamento não é grande, como muitos de vocês. Eu moro num espaço relativamente ok. E às vezes a gente pensa que sempre tem que ir lá fora treinar o cachorro, tá? Muito do que vocês vão me ver construir com ele vai acontecer aqui na sala da minha casa. As primeiras repetições são aqui, são sempre 1, 2, 3 sessões leves, até eu começar a parear o colar e pedir isso pra ele com mais
firmeza, tá? Então ele já começa a oferecer, ele é super esperto para treinar, ele gosta bastante, tá? Então a gente vai fazer bastante repetição desse tipo até a gente chegar no ponto onde o colar vai entrar, talvez nos próximos dias. Vamos ver como é que ele vai sair. Mas é uma sessão um pouquinho mais ativa, leve e até um certo ponto divertida para ele. Ele gosta de comer, como eu falei. E é como eu falei, eu não tô pedindo tanta coisa dele assim. É simplesmente sentar aí, eu paguei de novo simplesmente porque ele sentou, tá? Então aí ele vem de novo, todo animadinho. Aí a gente vai começar a ver a mesma dinâmica do é isso que eu tenho que fazer, eu vou te oferecer primeiro. Vai começar a adiantar, tá? Então ele vem do meu lado de novo. Eu peço a posição. Ele olha pra mim, espera e eu pago, tá? É basicamente isso. Super simplesinho. Muito do que a gente faz com filhote, é muito engraçado isso, porque quando a gente pensa em reconstrução de casos de cães adultos como ele, que já tem 5 anos, às vezes a gente literalmente volta para a fase inicial, como seria se ele fosse pequenininho, se fosse no início da vida dele. De uma certa forma é um recomeço, né? Então no recomeço a ideia de recriar associações é isso mesmo, e é isso que a gente está fazendo aí, tá? Ele, como eu falei, ele gosta bastante dessas sessões. São sessões mais interativas, são sessões onde ele tem bastante atenção, a minha atenção. Então, eu não sou... Ele é um cachorro que não vai se beneficiar de muito afeto, muito carinho, muito colo, mas isso pra ele vai fazer toda a diferença, tá? Sessões como essa vão fazer toda a diferença do mundo pra ele. E esse é o engajamento de valor que eu falo pra vocês o tempo todo. Mesmo que seja uma sessão leve, uma sessão simples, como essa que vocês estão vendo aí, tá? As coisas não precisam ser muito elaboradas, mas elas precisam acontecer dentro de um padrão de rotina e repetição para que o cachorro realmente entenda o que você quer dele. É clareza de comunicação mesmo. Depois que isso ficar claro para ele, aí eu vou adicionar o colar. Vocês vão ver como vai ficar bem bacana, tá? Mas é isso aí, gente. Essa foi a sessãozinha de hoje à noite. Amanhã a gente tá de volta para mais um trabalho com esse pequenininho, tá bom? Um beijo para vocês. Boa sorte e bons treinos.